Vídeo de hoje, um react do papo que rolou ontem do podcast do Fábio. Tá com um projeto novo. Tá o Flávio, a Leila, a Laura, a Dani e ele ali na mesa conversando. Eles também comeram pizza, falaram sobre vários assuntos. Separei alguns trechos que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para o seu pet. Vídeo de hoje completamente diferente. Vou reagir aqui ao podcast que o Fábio fez. A galera conversou sobre diversos assuntos e eu separei alguns temas. Vou conversar, ouvir a opinião também nos comentários. E a primeira parte que eu separei é esse trechinho aqui da conversa. Eu até hoje falo aqui no Prime Dog, né? No Prime Dog. A gente gravou, lembra que a gente... um dos primeiros programas do Vegetariano que eu levei pra você? Foi sorvete detox que a gente fez também, lembra? Prime Dog eu já fui também algumas vezes lá. Exatamente. Eu não era vegana ainda. Eu era vegetariana. Você era vegetariana, né? Eu virei vegana em 2019, mas... Esse ponto. Olha que absurdo, né, gente? Ficar 8 anos como vegetariana. Demorar 8 anos pra virar vegana. Que falta de vergonha nessa cara. Esse é um ponto chave aqui que eu já separei. A Dani trazendo, né, essa sensação de, poxa, fiquei 8 anos vegetariana, falta de vergonha na cara, e depois eles vão conversar outros pontos que a gente vai voltar nesse assunto. Eu particularmente, eu não vejo dessa forma. Já fiz um vídeo, inclusive teve uma pessoa que comentou, talvez... se vocês fossem veganos e não vegetarianos, teria mais engajamento com a marca, com os produtos. E eu acho que no final ali do dia, o que importa são as vidas sendo salvas. Para mim, não existe essa escada. Claro que quanto mais você diminuir, é melhor. Às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas pensam que ela vai consumir os ovos, então está estimulando toda a indústria. A pessoa está numa transição ali de alimentação. Mas vamos ver o que o pessoal pensa sobre isso lá na mesa. Eles vão falar algumas coisas agora, e aí no vídeo lá da frente a gente puxa esse assunto de novo. Cada um tem um tempo, né? Olha lá, a Leila. Mas olhando hoje, eu tenho vontade de me dar um tapa na cara lá atrás. Quando eu vou falar sobre veganismo, né? E não que isso seja um mérito, mas... foi do dia pra noite, assim. Eu assisti um vídeo, no outro dia eu me tornei vegana sem conhecer nenhuma pessoa vegana, assim. Qual vídeo? Na verdade, o que aconteceu? Eu tinha uma amiga da academia onde eu trabalhava que ela era vegetariana. Uhum. E ela falou, Rafa, eu sempre me preocupei com uma alimentação saudável. Aí ela falou, Rafa, você devia assistir o Cowspiracy. Tinha aquele outro que tem os remedinhos. What the Health. Isso. Aí eu, tá, Fiquei uns 3 meses, assim. Aí fui assistir o Cowspiracy. Aí eu falei, gente, como assim? Ninguém nunca me falou isso. Assistam o Cowspiracy, assistam o What a Health, assistam Carne é Fraca, assista Terráqueos, que aí você vai ter um bom conjunto de obras ali para refletir sobre os temas. Na escola, ninguém nunca me falou isso na TV. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu gosto tanto de animal, não é possível que isso esteja... Aí, o segundo vídeo foi a Carne é Fraca. Aí falei, não dá mais. Aí virei vegano. Aí que eu comecei a pesquisar, porque eu dava aula na época, né? Aula do quê? Sou formado em Educação Física desde 2007. E eu dei aula até o ano passado. E agora eu sou só cantora, gente. E aí que cantora, galera, viu? Que cantora. Confiram lá no reality show. Eu, como me preocupava com a questão das proteínas e tudo mais, eu fui procurar receitas onde eu pudesse suprir essa questão. E aí, vi várias receitas do Flávio aqui. Que decepção, né? E aí eles falaram, então, dessa parte, né? Começaram a falar de, poxa, fui vegetariano um tempo, depois o Flávio vai trazer também, acho que se eu não me engano ele falou que ficou 20 anos ou alguma coisa próxima a isso. O Fábio também era ovolacto. E aí existe toda essa discussão, né? Se a gente, vegetariano ou vegano, o que é melhor, o que é pior. Mas achei legal ter surgido esse assunto lá. Vamos ver aqui a outra parte. Tá fazendo sucesso, entendeu? Tu conseguiu atingir as pessoas. Muito bom ter hater. Mas, por exemplo, o Fábio ele é todo virginiano, todo conservador. Falei que ele ia falar de signo. Entendeu? Aí o que acontece? Eles estavam falando, né, de que tem muito hater. E aí ela trouxe esse ponto também que eu sinto que à medida que a gente vai expandindo o nosso trabalho, você vai alcançando outras camadas de público. No começo você fala para um público muito específico que tende a concordar com a tua visão. À medida que a tua voz expande e os teus conteúdos conseguem alcançar novas pessoas, é natural a gente atrair hater. Na VegPet a gente está
calejadíssimo, já fiz alguns vídeos, né, reagindo a hater, respondendo, e constantemente a gente tem que lidar com essa situação que não é exclusiva nossa. A gente vai ver o pessoal certeza que ele ia puxar falando que é comum. Falou, sou escorpiana, não sei o que. Eu falei, não ligo muito. Eu também sou. Aí falou, Flávio vai puxar isso aí. E eles entraram num papo de signo. Aí que signo vocês acham que eu sou? Coloca aqui embaixo nos comentários. Tudo certinho, Caxias, entendeu? Então as pessoas... E o brasileiro é muito Só não vale a Thaís e a Estefânia porque elas sabem. conservador, entendeu? É muito conservador. Esse ponto do conservador, eu quero que vocês prestem atenção na forma como eles posicionam a comunicação. O que eu percebo? O Fábio ele tem bastante cuidado com as colocações e ele até em algum momento vai falar ali que ele tem o estilo William Bonner, que é a gente realmente conseguir comunicar de uma forma para não gerar nenhum mal entendido na nossa fala. Só que isso ao mesmo tempo faz com que a gente não fale tudo aquilo que a gente pensa ou a forma como a gente interage com as coisas. E aí aqui bifurca a pessoa que está por trás do canal, do YouTube, da empresa, ela tem um conjunto de ideias e visões de mundo, e a empresa em si, que você pode ou não ter uma marca posicionada, principalmente na parte política ou na parte ativista. E aqui vocês vão sentir, pela conversa, até a terminologia vai gerar algum entendimento, e aí eu anotei algumas coisas que eu quero falar com vocês. Enfim. Então, o que acontece? As pessoas tendem a se identificar mais com isso. Se bem que as pessoas gostam de tudo, mas elas gostam mais de conservador, não sei porquê. Mas peraí, você me chamou de conservador? Foi isso que você quer dizer? Mas você é mais certinho. Eu sou mais conservador que você, digamos assim, né? Não, você não é conservador. Eu não te acho conservador, porque a gente já... O termo conservador está sendo muito associado hoje a uma visão política e um posicionamento. E o que eu senti aqui da conversa que o Flávio está tentando passar é que o conservador, no sentido mais de formalidade, tomar um certo cuidado com a forma como você se comunica, e isso eu acho que ele é positivo. E aí que eu trouxe algumas visões, assim, existe uma redução no debate entre os posicionamentos políticos, existe um estereótipo que é colocado nos dois espectros mais evidentes hoje em dia, então a pessoa que é mais alinhada à esquerda, existe uma forma pejorativa de outras pessoas se referirem a esse grupo, e as pessoas que têm um alinhamento mais à direita, existe uma forma também pejorativa que é colocada nesse outro grupo. Então eu vou trazer um exemplo para a gente pensar. Eles não vão discutir, eu acho que eles já devem ter até brifado isso antes para não entrar nesse tipo de discussão, porque realmente é um tema muito quente e vai dividir, talvez aquela mesa ali não seja tão homogênea em uma direção ou outra. Mas imagina uma pauta de desigualdade social. Não é difícil da gente ver dentro desses dois antagônicos de esquerda e direita, as pessoas identificarem isso como um problema. Então, ambos identificam que a desigualdade social é um problema. Talvez grupos de esquerda tendam a ir numa linha mais de políticas assistenciais, ou às vezes criar cotas para reparações, ou então a gente trabalhar alguma parte mais de estatização naquela lógica de que você ter o Estado provendo alguns tipos de serviço, você reaquece a economia. Alguns grupos alinhados a pensamentos de direita vão pensar nessa mesma forma de solucionar a desigualdade, só que trazendo pautas de redução do Estado, ou então privatizações e alguma compensação social, só que provisória. Então percebam, o objetivo é o mesmo, a forma como esses dois grupos entendem que a solução para esse problema deve passar, isso sim é diferente. Só que eles não estão discutindo isso. A gente não vê esse tipo de discussão na forma da resolução do problema. O que a gente vê? Alguns estereótipos. Então, por exemplo, colam na direita de que vocês não gostam de pobre, e colam na esquerda que vocês estão gerando uma geração de mimizentos. E aí isso cai na grande discussão, e aí a gente vai ficar todo emocionalizado nessa briga, nessa parte toda que é mais as narrativas construídas, e aí vejo eu, né, do meu lado aqui, pouca discussão na forma. Então existe um diagnóstico de problema, e muitos fazem. Em época política todo mundo parece saber exatamente quais são os problemas, mas pouca discussão nos métodos que serão empenhados ali para desempenhar o programa ali de governo. Pensado nisso, também vem todo um grupo de intelectuais e pesquisadores trazendo justificativas e dados para corroborar um alinhamento mais de um programa
e contrapor o alinhamento do outro. Então, você consegue fundamentar de que você trazer um processo mais estatização funcionou em algum momento político, histórico, determinados países alcançaram X resultados e as outras pessoas vão encontrar estudos que desabonem essa narrativa. E o outro lado também vai encontrar estudos falando que a privatização, a estatização, a desestatização foi a solução e o outro grupo também vai conseguir reunir dados para contrapor. E você e eu, a gente se engana que a gente vai conseguir ter um posicionamento isento a tudo isso, porque se você trouxer essa visão mais neutra, você vai apanhar dos dois lados, não é que você vai conseguir convergir os grupos e nossa, essa pessoa ela é lúcida, então a gente vai nessa direção. Não, essa pessoa ela vai ser atacada por esses dois lados. Então por isso que eu senti que eles não entraram nesse debate e eu penso que é saudável do ponto de vista de marca. Você já se conhece faz quantos anos, né, cara? Faz 15 anos, mais ou menos, aí, uns 14 uma anos. pergunta que me veio agora. Conservador, no caso, pra vocês, encaixa num padrão, assim? A mesma... Não. É que hoje em dia o diferente do termo padrão. conservador já remete a uma camisa verde e amarela, a um chapéu Você de... já vê até a cara do cidadão quando você fala conservador. Mas você na já verdade não é imagina. necessariamente Top, ruim, é né? porque hoje em dia, ano de eleição... E outra coisa, não é porque são pessoas que a gente gosta, eu acho que são pessoas realizadoras, que a gente precisa concordar 100%. Então, do mesmo jeito que às vezes existe a pessoa que vai se posicionar de forma conservadora e a gente já vai olhar, né, com aquele certo estereótipo, também tem as pessoas que vão se considerar progressistas, que também vão ser encaradas com aquele mesmo estereótipo. Você vê que eles não vão entrar nessa discussão. E acho que isso deu uma dinâmica bacana, que talvez se entrasse ali, ia ser algo que ia tomar todo o foco do programa, que era discutir o veganismo e falar de coisas interessantes sobre a vida de cada um dos participantes ali do programa. Tal, você Eu fala que é acho conservador, que nem é é quase conservador, xingamento. talvez mais contido, entendeu? É, Tem pessoas mais que certinho, tem esse perfil mais contido. E Eu pessoas tento que ser o são- William Bonner. Eu também não me vejo. Ah lá, o William Bonner. Então você vê que ele já posicionou ali falando que eu busco a neutralidade. E não achem que eu pelo que eu conheço dele, ele tem um posicionamento claro, assim, não tô falando que ele que não se posiciona, nada disso. É mais naquele momento ali do podcast. Eu lembro. Ó, o Flávio vai trazer um outro ponto aqui. Vai você. São dois veganos contra duas pessoas que comem carne e vão discutir. Esse aqui é o vídeo do Spotnix que ele foi chamado para participar, né? Então isso é bem interessante também, porque a proposta era ter... Vamos ver se ele vai explicar aqui. Fazer um debate. Meu Deus, eu já vi muitos vídeos desse canal. Eu não vi canal- o teu, mas eu já É um vi canal que eles vários. só faltam dar armas e falar, começa. É tipo isso mesmo. Não, eu vi vídeos muito legais lá. Round six. E botamos aqui uma faca, vamos falar sobre. Round 6, vai. Põe um crente com um satanista e conversa. E eles ficam filmando e olhando. É mais ou E a menos gente isso. assiste. Só que, assiste. não, só que Eu não tenho aí essa ele falou que ia ser 2 e 2. Chegou lá, tinha 3 carnívoros e eu. Aí tinha um médico, tinha um nutricionista, uma youtuber lá de churrasco e um cientista do Instituto Butantan. Oxi! Aí, beleza, começaram um assunto lá, sei lá que assunto que era, cara, se era digno comer animais, se era, sei lá o que era. Todo mundo falou, eu fiquei esperando, né? Aí quando chegou na minha vez, eu peguei a minha metralhadora assim, ó, munif, eu falei um monte de coisa lá. Contextualizando aqui também, eles estavam falando da Xuxa, que ela fez um podcast lá com o Serginho Malandro, e aí ela falou que não come cadáver, e a discussão aqui foi, poxa, será que foi uma forma muito dura de posicionar, né? E aí como que cada um faria, e aí o Flávio trouxe essa questão ali do podcast, e aí agora ele vai falar algumas coisas, e aí depois a gente volta aqui e dá uma olhada junto. Desse tipo da Xuxa. Porque assim, olha, eles estavam falando tantos absurdos que qualquer coisa sensata que eu falasse lá não ia colar. Você tinha que ser agressivo mesmo. Então eu agi conforme foi ali. Dançou entendeu? conforme a E música. aí eu falei, eu comparei Você ficou coisas. nervoso, você ficou... E agora ele vai entrar num tema que pra mim eu tô aprendendo ver como lidar, porque era justamente as analogias que eu fazia quando eu conversava, por exemplo, com família. E até hoje, eu tenho a minha tia que ela comenta, poxa, toda vez que a gente fala essa parte de não comer carne, eu lembro do que você falou. E aí eu quero também entender o porquê que isso foi colocado num cesto, que aí acho que o Fábio vai trazer, não, isso é delicado, né? Então tem uns assuntos que parece que putz, isso aqui não dá pra falar. Se você coloca de um jeito, você apanha de um lado. Se você coloca do outro, você apanha do outro lado. Então
simplesmente eu acho que as pessoas elas estão deixando de falar, estão deixando de dar uma opinião, porque sabe que vai gerar uma reação. Só que a gente que tem esse posicionamento de geração de conteúdo, penso eu que faz parte. A gente não consegue agradar todo mundo. E se tentar agradar todo mundo, você vai desagradar todos ali. É impossível você tentar alinhar todas as pautas e todas as tendências, porque existe esse antagonismo natural na sociedade, de visão de mundo, e a gente ainda está num momento de consciência ali que não dá para conviver com os opostos, né? As pessoas querem se atacar mesmo e, enfim. Ou alterado, ou não. Não fiquei alterado. Não ficou. Depois eu fiquei. Porque era Na hora você absurdos precisava do sangue frio. entre uma... Porque foi assim, eles falaram... O produtor lá fazia uma pergunta e a galera jogava as piores bostas na mesa, assim, né? Se alguém quiser ver, tá no meu canal lá. Muito assistido, Potnix. Eu reagi Tá lá no depois. canal dele. Não, depois, o mais absurdo, que teve um monte de vegano pau no cu que ficou falando mal de mim. Porque a galera você não devia espera falar isso. A galera espera que você fale certas coisas, né? Mas não considera o ambiente. E realmente... E esse ponto aqui, não sei se... Agora, né? Agora vou cair num ponto que eu poderia simplesmente ignorar, mas eu concordo com o Flávio, porque tem um monte de gente que critica, só que o que a pessoa está fazendo na prática? Além de ir na rede social e só, né, deixar um comentário. Ele se dispôs aí no programa, eu vi um outro programa também de entrevista que teve uma outra pessoa vegana que foi, e aí a pessoa às vezes ela talvez não comunicou exatamente o que a comunidade ou esse grupo de pessoas esperavam, e ao invés de falar, pô, legal, pelo menos tinha uma representação, alguém defendeu um ponto de vista, vão lá e malha a pessoa, e isso aí vai cansa a pessoa que está gerando o conteúdo. Realmente, eu vendo Tava no depois, eu paredão, falava, né, eu cara? poderia não ter falado essas coisas. Por exemplo, eu comparei, assim, por exemplo, sei lá, eu não lembro, assim, por exemplo, a escravidão dos animais com a escravidão... de vários tipos que houveram, que não foi só escravidão negra, foi escravidão de índio, escravidão de mulheres, escravidão de crianças. É um vários assunto tipos de escravidão. bem delicado. E aí, você vê, olha o cuidado que o Flávio tá tendo. Você vê, ó, ele tá pensando ali, até para ele posicionar como que ele define a escravidão, né? Porque ele falou, poxa, não é só uma questão de raça, de gênero, de etnia. E aí o Fábio traz, né, poxa, realmente é um assunto delicado. E eu tenho um vídeo aqui na VegPet fazendo justamente essa analogia, falando, hoje a gente entende que é normal a alimentação a partir de animais, ou que a gente fala que somos o topo da cadeia alimentar e por isso legitima você abater um outro ser ali para você fazer a refeição, e são os mesmos argumentos que eram usados antes. É errado fazer esse tipo de comparação, não pode ter esse tipo de analogia. Eu, sinceramente, se você tiver alguma referência, algum vídeo que alguém falou mais profundamente sobre isso, coloca aqui embaixo para eu ver também, porque eu quero, né, absorver esse outro lado da visão. Falei com nazistas, sei lá o que eu falei, eu nem lembro, mas eu falei coisas tão bizarras, de repente, quanto as pessoas falaram. E de repente, em outra roda, eu não falaria isso. Então, de repente, a Xuxa... Tipo aqui, né? Exatamente. De repente, a Xuxa falou isso porque... Mas eu também tenho uma teoria. Quem é vegano novo é uma coisa que é crente novo. Sabe? Quer ficar evangelizando, tal, não sei o que lá, e tem um discurso um pouco mais duro. Eu queria falar que essa sempre foi a minha preocupação desde o começo, quando eu me tornei vegana. Obviamente é o que você fala, você no primeiro impulso você quer que todo mundo, que o mundo inteiro se torne vegano também. Mas na sequência eu já pensei, eu não quero ser aquela pessoa chata que só fala de veganismo, que todo lugar que chega as pessoas falam, chegou a Leila e ela vai falar de veganismo. Eu sempre tomei cuidado com isso. Eu calo. Aí acho que outro trecho é a Dani continuando. Desse ponto, realmente, às vezes, quando a gente se depara com algum conhecimento, alguma informação, e a gente assume isso como sendo verdade da nossa identidade, e isso ressoa, né, dentro de nós, dentro daquilo que a gente acredita, as chances são que a gente vai querer mostrar isso para as outras pessoas, porque a sensação é, eu encontrei algo que é muito especial para mim e eu quero mostrar isso para você. Só que às vezes ficar só falando desses assuntos ou só posicionando para aquela pessoa, você come isso, não come aquilo, a gente vai gerar um efeito oposto, né? E eles vão falar um pouquinho disso, acho que tá nessa parte que a Dani Moreno trouxe. A boca, eu sento para comer, vira Começa uma o roda. assunto. Gente, eu na faculdade era isso. Eu nunca inicio. Mas eu sempre falo de veganismo. Nunca inicio o assunto. Mas é impressionante. Eu preciso saber de tudo, até do ferro M.
Não, com certeza. E esse é um ponto. Você senta pra comer, comigo é assim até hoje, imagino que com vocês também. Meu filho é vegetariano. Olha aqui, ele é vegetariano. Ou, chocolate você pode. Ou, não sei o que, refrigerante você toma. E isso às vezes também vai cansando a gente, porque parece que é toda hora. Mas o que você come isso? E a Dani trouxe um ponto que ela também vai comentar lá junto com eu esqueço esse nome, a Laura, eu não estava acompanhando tanto a Laura. Você precisa ser um grande especialista de nutrição, porque a pessoa vai querer te confrontar até, mas e essa vitamina A? Porque eu vi um estudo publicado numa universidade e tal, isso com as rações, por exemplo. Quantas vezes a gente não vê, a pessoa ela vai e encontra um estudo lá antigo que foi feito segundo um parâmetro, às vezes, diferente do que o NRC, que é o manual lá de garantias, propõe, e aí com base naquilo ela quer tirar a legitimidade da ração, e ela fica postando na rede social e manda Instagram, aí eu faço contato, falo, poxa, bacana, mas isso já está desatualizado, a gente conseguiu alterar algum parâmetro para que essa metodologia de estudo, que é uma metodologia das metodologias possíveis de serem analisadas, também passe em todos os parâmetros ali solicitados. Então, assim, é muito difícil, mas é muito cansativo. Eu imagino que para vocês também, vocês passem pelas mesmas coisas. Pé do ferro M. As pessoas viram nutricionistas. Gente, um professor meu na faculdade um dia olhou pra mim e falou assim, Laura, mas como que tu vai amamentar o teu filho um dia que tu tiver filho? Porque o teu leite é um leite de animal também. Olha aí, olha onde chega eu penso que eu não discuto, sabe? Eu simplesmente... eu acho que pra mim não vale a energia se eu tô numa roda de família, numa roda de amigos. Aqui no YouTube eu tenho um canal, um posicionamento, a VegPet tem uma missão clara, então faz parte do trabalho a geração desse conteúdo. Mas imagina você na faculdade falando, como é que você vai amamentar teu filho, já que você também é um animal, então você tá dando leite. É um absurdo, sabe? Talvez existam formas que consumam menos, assim, da nossa emoção ali, porque a gente às vezes fica exaurido com tudo isso. E aí eles vão falando um pouco sobre isso. Não. Desculpa quem pensa assim. Não, e eu falei, não. eu fiquei assim, não, eu não vou responder isso, eu não vou responder isso, eu não. Gente, era incrível, é bem isso, assim, eu não tinha na faculdade uma refeição em paz. Eu não fazia uma refeição em paz porque eu tinha que explicar o que tinha. E algo muito, muito importante, o Laércio da White Tofu, eu quero registrar aqui um agradecimento, eu vou te agradecer em vários vídeos, Laércio. É um cara incrível, assim, eu nunca vi isso no bastidor desse mundo de empresas normais, e muito menos no bastidor de pessoas que estão dentro do mercado vegano. A galera não é unida, cada um tá olhando pro teu projeto e correndo atrás dos teus objetivos. Já tentei alguns movimentos para tentar criar algum grupo de colaboração. O Laércio, sem eu pedir nada, ele acompanha os vídeos do canal, ele viu uma situação que a gente estava passando por uma dificuldade. E o Fábio também, junto com ele, se juntaram ali. Ele é um patrocinador do programa e dentro dessa cota de patrocínio que ele fechou, ele deixou, ele disponibilizou que a VegPet trouxesse ali uma sacolinha, as amostras da Bicho Green. Ficou meio de última hora, ficou no improviso. Laércio, você da White Tofu, galera, compra os produtos da White Tofu, porque ele foi um ser humano diferenciado ali, deu uma baita força pra nós. Tinha que explicar o que tinha ali, Não, se tinha proteína suficiente. Ainda? Nossa. Exato, Nossa, que todo mundo acha que sabe alguma coisa de alimentação. Que perguntavam se eu tava suplementando tudo. E ainda bem que eu, assim, virei o crânio do veganismo. E depois que eu virei vegana e comecei a estudar tudo, que daí eu tinha os argumentos. Eu sabia o que falar. Tem que manter a paz, Tinha né? que manter a paz, Exato. exato. E daí foi isso que eu vi, tipo, que quanto mais feliz eu tava comendo e fazendo as minhas coisas, mais as pessoas tinham curiosidade. Essa parte aqui, eles estão falando, eu queria só fechar. Vou fechar porque senão a gente vai ficar um tempão aqui. Acho que o Flávio falou um negócio que eu queria comentar aqui. Eu acho assim, você não tem que ter pretensão nenhuma. A pessoa quer virar vegana, foda-se. A pessoa também não quiser, foda-se. Você tá mostrando seu estilo de vida, eu faço isso. Entendeu? E se a pessoa quiser fazer, a gente tem... O exemplo é o mais forte mesmo dos argumentos. A gente tem Definitivamente. uma arrogância de achar que alguém vai virar vegano porque a gente é vegano, porque a gente tá falando, vire vegano. Cara, cada um tem um estado de consciência diferente, cada um vive uma realidade diferente, cada um tem as preocupações diferentes de vida, você entendeu? Então, tipo assim, realmente, para você ser vegano, você tem que ter uma consciência de, peraí, tem que ter tem que ter N razões, entendeu? Não é dinheiro, não é empatia.
Aqui ele vai falar mais um pouco. Esse é um ponto que eu adoto também, porque se a gente quer fazer ativismo, faz o seu ativismo. Se você quer fazer sua produção audiovisual, faça a sua produção audiovisual. Quer montar uma empresa que trabalhe com produtos veganos, monta a tua empresa. Dê um exemplo, crie receitas saborosas, convide as pessoas para almoçar e faça algo que realmente diferencie de uma refeição tradicional. A pessoa, na hora que ela vê a forma como você se comunica, a clareza das suas ideias, o brilho nos olhos, se você transbordar saúde, realização, propósito, essas questões todas são muito mais impactantes do que a gente, às vezes, fazer uma argumentação mais incisiva ou um posicionamento mais combativo numa ceia de aniversário, Natal ou outra data festiva. Eu gosto muito dessa linha e realmente eu separei vários trechos, mas essa é a minha primeira vez fazendo um react, não sei como que vai ficar. Fala aqui embaixo se vocês curtiram. Se tiver algum trecho específico, às vezes vocês podem no próprio YouTube ali, marca o trecho, me manda, que aí numa próxima oportunidade eu também falo. Achei a iniciativa muito boa. Talvez várias pessoas assim a gente não consiga aprofundar tanto ali na conversa como os outros podcasts, que às vezes é uma pessoa só e um convidado, ou uma pessoa, um host e um convidado. Eu queria e ainda imagino que o Fábio vá trazer individualmente cada um deles para conhecer as pessoas que estão por trás dos projetos. Porque ser vegano é uma questão sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre consumo. Só que o indivíduo ou aquela pessoa que escolheu esse sistema para ela é uma pessoa muito mais complexa, tem outras coisas para conversar. Eu até comentei com o Fábio, falei, poxa, eu gostaria de ver um podcast dele conversando com pessoas que talvez não sejam veganas, mas que sejam pessoas que geram algum impacto relevante na sociedade. E aí ele construir essa conversa a partir da perspectiva de não crueldade animal e estabelecer um ambiente para que a outra pessoa também tenha conforto em trazer o posicionamento dela. Por mais que a gente discorde da visão de mundo, eu acho que hoje a gente está no momento que precisa estabelecer diálogo. Eu sei que alguns vão falar, com esse espectro político não tem diálogo. Só que eu trago a seguinte reflexão. Hoje a gente está numa situação e configuração de política, amanhã a gente vai estar em outra e essas coisas todas são cíclicas. É muito natural, dentro do meu ponto de vista, que após um grupo de anos de um governo mais alinhado à esquerda, surja um governo mais alinhado à direita e aí vai surgir um outro governo mais alinhado à esquerda, aquele grupo que vai fazer objeção àquelas pautas e aí vai ter uma organização política e aí eles vão ganhar força e eventualmente serão eleitos. Isso a gente está falando dentro do espectro democrático. Tem coisas que estão fora disso e aí realmente é uma exceção. Eu estou dizendo mais dentro desse modelo em que pessoas pensam de formas diferentes, existe uma civilidade ali para troca de ideias e argumentações, e aí sim isso vai produzir alguma coisa que eu acho que tem valor para a sociedade e para nós como consumidores desse formato de produto, de conteúdo. Achei 10. Laércio da White Tofu, valeu de novo. E eu quero saber o que vocês acharam também. Coloca nos comentários. Gostam desse formato de vídeo? Agora que ele vai fazer várias entrevistas ali ou conversas, vai ser mais fácil reagir. Então, se vocês também verem coisas da VegPet, da Bicho Green, alguém falando que pode, que não pode, que gosta, não gosta, marca lá que aí eu faço um novo vídeo. Inscrição no nosso canal, compartilha com alguém, deixa o comentário, é a forma que o YouTube vê que esse conteúdo é relevante, mostra para mais pessoas. VegPet, o seu pet e o planeta agradecem.